pessoal, sou o professor Otton, estamos aqui com uma aula sobre mensagem SMTP e POP3, um exemplo de requisição e resposta. Nesta aula nós veremos uma introdução básica ao SMTP e o POP3, falaremos um pouquinho do IMAP, só na introdução, e estudaremos dois exemplos com o Telnet, o envio de um e-mail com SMTP e o recebimento do e-mail com o POP3. Vamos lembrar como funcionam as conexões SMTP e POP3 e falar um pouquinho de IMAP. Vejam nessa figura que do lado esquerdo, exatamente aqui, nós temos a personagem Alice com seu agente usuário. Do ponto de vista de Alice, um e-mail deve ser escrito no seu agente usuário, que é o cliente, nesse caso SMTP, e enviado a um servidor de correio emissor. Vocês verão que no nosso caso esse servidor está rodando em um computador dentro da minha rede. O servidor, por sua vez, enviará o e-mail ao servidor de correio receptor, também usando SMTP. Então, do ponto de vista do cliente, a emissão de e-mails é feita com SMTP. Do ponto de vista do servidor, tanto a recepção quanto a emissão é feita com SMTP. Ao chegar no servidor de correio receptor, a mensagem é colocada na caixa postal do usuário destino, que, através dos protocolos POP3 ou IMAP4, pode retirá-la e lê-la. Isso é feito com seu agente usuário. E aí nós vemos aqui na figura o Bob do lado direito com seu agente usuário. No nosso caso, usaremos POP3 com as interações que estão lá no livro do Kurose e Ross. E eu deixarei como exercício para vocês procurarem quais são os comandos IMAP que podem ser usados através do Telnet para que o Bob consiga recuperar os e-mails sem a necessidade de apagar da sua caixa postal, apenas sincronizando. Porque nós vimos que o POP3 é bom quando o usuário tem apenas um cliente de e-mail para receber todos os seus e-mails. A partir do momento que ele passa a ter vários hosts com clientes de e-mail, melhor, agentes de usuários em cada host, a IMAP torna-se mais adequado por causa da sincronização. Repito, a IMAP fica como exercício para vocês testarem com o Telnet. Para fazer isso, precisarão descobrir quais são os comandos IMAP para estabelecer conexão, sincronizar e baixar as mensagens. Para que a gente envie um e-mail SMTP usando o Telnet, precisa-se de um servidor FTP rodando. E eu tenho um na minha rede. Vocês veem aí que a primeira interação com esse servidor através do Telnet nada mais é do que Telnet 192.168.1.1 na porta 25. E aí o servidor de e-mail, depois de pouco tempo, nos responde com 220. Ignorem toda a mensagem que vem depois de 220. O que interessa para a gente, 220 significa o servidor de e-mail está aguardando por mensagens do cliente. Isso é o que fica nos bastidores de um agente usuário. Em outras palavras, isso é o que o cliente de e-mail faz sem que o usuário veja. A primeira comando que deve ser enviado, a primeira mensagem SMTP deve conter o comando hello. Lembrem-se que nós estamos usando SMTP. Se estivéssemos usando Extended SMTP ou ESMTP, o comando inicial não é o hello, e sim é HLO. Nós não estudaremos ESMTP aqui. Então, vejam que depois de 220 foi inserido o comando hello com o nome Otton Desktop, nada mais do que indicando para ele, eu também estou enviando e-mail a partir do mesmo host, e ele me responde com 250, significa que tudo está bem. A partir de agora, cada mensagem a ser enviada, melhor, cada e-mail a ser enviado deve conter uma sequência mail from, rcpt2 e data. Essa sequência deve ser obedecida, porque é através dessa sequência que você insere uma mensagem no servidor. Vejam a interação. A primeira seta vermelha está lá com mail from, Otton@OttonDesktop. O usuário pertence ao sistema de e-mail local. Ele responde com 250, depois rcpt2 aluno@Otton-desktop, significa que esta mensagem veio de Otton e vai para aluno. A resposta foi 250 para o rcpt2. E data,
que é a parte principal do e-mail, ou o texto do e-mail. Ele me responde com 354. Primeira linha do data, eu inseri o subject, ou o assunto do e-mail, é aí que ele entra com o teste de e-mail. Depois todo o texto, e a última linha do e-mail, obrigatoriamente, é um ponto isolado. Isso não está na mensagem se nós estivéssemos usando o agente usuário. A mensagem de e-mail estaria somente com: oi, isso é um teste e-mail, abraços, Otton. Esse ponto é inserido pelo cliente de e-mail ou pelo agente usuário. No momento que esse ponto vai ao servidor como uma mensagem, uma linha isolada, após o data, o servidor me responde com 250. E embora eu tenha dito ignore a mensagem, nesse caso ele está dizendo que a mensagem foi enfileirada para envio. Em outras palavras, foi enviada. Pois bem, vamos ver isso na prática. E aqui estamos nós mais uma vez na linha de comando do terminal. Lembro que isso é um terminal do Unix, porque eu uso o macOS, mas você pode usar o prompt do MS-DOS, que nada mais é do que cmd.exe na linha de execução. Precisamos executar telnet para 192.168.1.1, que é o servidor, na porta 25, que é a porta do SMTP. Desta forma, o servidor me responde e espera que eu insira comandos SMTP. O primeiro comando é o hello. Eu estou informando ao servidor que enviarei e-mails a partir deste domínio. E ele me responde com 250. Depois eu digo qual é o remetente do meu e-mail. E aqui está o remetente para esse e-mail, otton@ottondesktop. Tudo bem? Tanto faz maiúsculo quanto minúsculo, é case insensitive ou não sensível ao contexto, rcpt2 aluno@ottondesktop. Quer dizer, eu estou enviando para um usuário que pertence ao domínio Otton Desktop, ele verifica se o usuário existe, a caixa postal existe e dá 250. Agora precisamos do texto do e-mail. E ele me diz 354. A última linha deve ser um ponto isolado. Então, para mostrar como um assunto é inserido, subject teste de e-mail. Agora vem o texto do e-mail. Oi, isso é apenas um teste de e-mail. Abraços, Otton. Pronto. Para que o servidor processe esse e-mail, enfileire e envie, precisamos agora enviar para ele um ponto numa linha isolada. Este ponto não faz parte do e-mail. É o cliente de e-mail que, escondido do usuário, faz isso com o servidor. E aí o servidor acabou de me dizer que a mensagem foi enfileirada, quer dizer, deve ser entregue ao usuário destino. Vamos voltar para os slides. A interação de e-mail que fizemos foi exatamente essa que está aqui nos slides. Agora, nós precisamos ver como é que o usuário aluno receberá este e-mail com o POP3. A primeira coisa que o usuário receptor tem que fazer é conectar-se com o mesmo servidor, mas a porta muda, porque o servidor POP3 responde ou escuta a porta 110. Então vejam aí, o telnet é 192.168.1.1 na porta 110. E a última linha dessa interação é mais ok. Podemos interpretar de uma forma bastante simples que mais está tudo bem, como o primeiro caractere de resposta do servidor POP, e menos é algum erro, porque as mensagens de erro sempre iniciarão com "-err", e as mensagens de sucesso com mais ok. Então basta interpretar o mais ou menos, e nesse caso ele diz mais ok, Dove Code Ready, e eu já avisei que ignorem a mensagem por completo. O segundo passo é autenticar-se com o servidor. Ora, como nós estamos com o telnet, tanto o usuário quanto a senha aparecem aqui. E mais uma vez, é óbvio que eu criei esse usuário com essa senha simples apenas para testar os sistemas para vocês. Então vejam aí, user aluno mais, é a resposta do servidor, pass aluno mais logged in. O usuário aluno acabou de autenticar-se e pode verificar, baixar e ou remover as mensagens que estão na sua caixa de mensagens. Feito isso, basta dar um list, seguido de um RETR, que vem de Retrieve,
ou recupere, baixe, e depois pode ou não apagar. Por isso que eventualmente ele apaga ou não do servidor. Então, olhando aí para a figura, nós vimos que o list nos retorna mais uma mensagem. Se você tiver que fazer um programa, interprete o mais e logo depois, todas as linhas que tiverem mensagens são numeradas, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Após a última mensagem, há uma linha isolada com ponto. Isso indica que nesta interação especificamente há apenas uma mensagem, 363 octetos ou bytes. Ao recuperar a mensagem 1, vejam a segunda seta, RETR1, a resposta é mais e ele diz 363 octetos. Mas isso já foi capturado lá na listagem. Então, pensando de uma forma algorítmica, eu abriria um laço de 1 até 363 e leria 363 caracteres iniciando do R e indo até o ponto final após OTON. Recuperaria essa mensagem em alguma variável e exibiria para o meu usuário. O ponto final isolado após a mensagem significa que ali é exatamente o fim desta mensagem. Depois desse RETR1, o usuário pode pedir para que a mensagem seja apagada do servidor e aí enviar para lá um delete ou apague com o número da mensagem logo após com 1. Que tal vermos isso na prática com a mensagem sendo apagada do servidor? Estamos aqui de volta ao nosso terminal com o shell do Unix do macOS. Mais uma vez digo que vocês podem fazer isso no prompt do MS-DOS lá do Windows. E vamos telnet 192.168.1.1 na porta 110. O meu servidor POP3 escuta a porta 110 no host 192.168.1.1, respondeu com mais. Autentico-me com aluno e senha aluno. Estamos logados no servidor POP3. Agora a interação é sempre a mesma. Lista, recupera e eventualmente apaga. Como eu informei nos slides, vamos listar, recuperar e apagar a mensagem. List. Mais uma vez, não é sensível ao contexto. Vejam que o user e o pass estão maiúsculos e o list minúsculo. Ele me responde com mais e diz aí que tem 370 e depois ponto. Significa que há uma mensagem no servidor e essa mensagem, a de número 1, tem 370 bytes, porque o ponto está logo abaixo do 1. Se houvesse duas mensagens, ela estaria logo abaixo da 1 e assim sucessivamente. Então vamos recuperar a mensagem 1. RETR1. A mensagem aparece para mim. Feito isso, a mensagem está aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso pegar o meu mouse, vir aqui na mensagem, copiar a mensagem para a área de transferência e fazer o que eu quiser com ela. Ou eu posso ser um programa, ao invés dessa interação telnet, e isso ser armazenado em uma variável. Terminado esse download da mensagem, posso apagá-la com del1, ou dil1. E ele me diz, mais significa que se eu der um list agora, não tenho mais mensagens no servidor. Bom, pessoal, essas são as duas interações que nós podemos fazer, uma com SMTP, a outra com POP3, do ponto de vista de usuário para enviar e receber mensagens eletrônicas. Fica para vocês o exercício. Descubram quais são os comandos IMAP para fazer a mesma coisa, mas sincronizando com o servidor que nós fizemos agora com POP3. Vejo vocês na próxima aula.